Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia, aula 8.1. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre o primeiro ciclo da borracha. Isso mesmo, o famoso ouro branco da Amazônia. O ouro é amarelo, o metal ele é amarelo, um metal muito cobiçado pelo mercado. E o ouro branco, naquela época, que é a borracha, também era muito cobiçado pelo mercado internacional para a produção da borracha, do pneu e etc. Até porque nós estávamos passando aí pelo movimento automobilístico no mundo e a borracha saiu aí sim como um prêmio para essas indústrias, tá bom? Na aula de hoje, joga na tela, nós vamos estar falando sobre o ouro branco, que é a borracha, eu já mencionei. E aí, iremos falar sobre o primeiro ciclo. Existe uma data que corresponde ao primeiro ciclo. Também temos o segundo ciclo da borracha. Em uma outra aula, vamos falar sobre ela. A migração nordestina. Como foi que se deu a chegada dos nordestinos para a nossa região? Vieram fazer o que aqui? E com essa migração e com a primeiro ciclo da borracha, nós temos as consequências para o estado de Rondônia. Tá certo? Bom, o ouro branco, a famosa borracha, o apogeu e a queda do ouro branco da Amazônia. Isso aí, quando você percebe no que se deu esse processo de descoberta do látex, a exploração, o uso e etc. A imagem ela é nítida devido ao corte, o desenho que é feito na casca da seringueira, e eu vou explicar. E aqui está escorrendo o líquido. E aí eles fizeram essa montagem bacana, porque é justamente onde você faz o corte, você limpa, faz o corte, e aí começa a escorrer para a tigela. Ok? O primeiro ciclo da borracha, ele foi um ciclo econômico que aconteceu na região norte do Brasil. Especificamente, aqui nós temos o Amazonas, o Pará, nós temos o Acre, temos o Rondônia, toda essa área aqui vai ser explorada. Então, região norte do Brasil. Tá bom? Ficou marcado pela extração do látex e pela produção de borracha. Ficou marcado pela extração do látex e a produção de borracha. Atraiu milhares de pessoas. Quando você fala milhares, é muita gente, tá, aluno? Essas pessoas vieram para a região da Amazônia, principalmente elas vieram ali da região do Nordeste, especificamente do Ceará. Por quê, professor? Bom, porque a oferta de trabalho para aquela época era satisfatória. Aquela ideia de vir para a Amazônia, ter a sua terra, produzir, viver dignamente, até porque o Nordeste, naquela época, já era bem, como é que eu posso dizer? Já maltratava bastante o sertanejo, né? O sertanejo. Então, vir para a Amazônia, aquela questão de fartura, por que não? O primeiro ciclo ele vai contribuir para o crescimento e também o enriquecimento das cidades. Aí, especificamente, eu tenho Manaus, eu tenho Belém e também tenho Porto Velho. Especificamente, vai intensificar o crescimento da economia, da área de Belém, Manaus e Porto Velho. Teve fim por causa da concorrência com a borracha produzida na Ásia. E essa borracha, ela vai ser retirada do Brasil, as sementes serão levadas para fora e lá eles vão plantar e depois vão concorrer com a nossa borracha.
Ah, professor, foi pirataria? Sim, foi pirataria. Professor, na época havia essa ideia de leis proibindo? Não, pior que não. Não existia uma lei que proibisse a retirada de semente. Hoje até existe. Mas, por exemplo, você faz uma viagem da Amazônia. Você encontra uma folha de uma planta que serve para tal benefício. Se nessa folha você dissecar, né? Você leva para um processo, você seca essa folha, tira dela alguma substância e ali você vai encontrar o teor nutritivo, químico, farmacêutico dessa folha, dessa planta. E aí vai testar para outros e outros tipos, para que não você encontre aí a cura de uma determinada doença. Tá? Nas últimas décadas do século XIX, o capital estrangeiro controlava a navegação fluvial por meio das firmas Amazon River Street Navigation, Companhia Limitada, e Amazon Street Navigation, Companhia LTDA. Ambas empresas eram geridas pelo capital inglês. Como assim, professor? Os ingleses, então, eles criaram essa empresa, instalaram essa empresa e eles irão administrar o monopólio da navegação. Ou seja, os barcos eram dessa empresa. O gerente dessa empresa era inglês. Então, na verdade, eles vão operar dentro da Amazônia. Uma empresa que vai ter a permissão para poder operar nos rios amazônicos. Para quê? Para explorar o látex, a borracha, em contato com os seringueiros, etc. O capital estrangeiro controlava também os seringais. Por que não? Se eu controlo a navegação, por que não controlar os seringais? A compra da borracha, o preço da borracha. Então observe que tudo está voltado para eles. Ah, vai vender para outra pessoa? Não. Por quê? Porque pelo contrato não permite. Nossa, então você está preso a vender uma única empresa? Exatamente isso. Exatamente isso. Você não vai conseguir vender para outra empresa, a não ser essa que tem o direito de explorar. Os portos de Belém de Manaus foram construídos por essas empresas. Dá para entender agora, aluno? Essas empresas, elas criaram condições para atracar os seus navios. Essas empresas criaram os portos de atracação desses navios. Como assim? Então, elas criaram infraestrutura que depois irá passar ao governo de Manaus e de Belém. Mas por quê? Porque esses governos darão a elas a concessão, o direito de explorar por, digamos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Seria isso. Direito de governar. Certinho? É assim que funciona? É. Uma empresa, vem para mim aqui. Uma empresa, por exemplo, vocês que conhecem o Porto Velho Shopping, o nosso shopping aqui da capital. Para esse estabelecimento se instalar aqui, teve toda uma conversa. O proprietário, os proprietários, porque são um grupo de pessoas, são sócios, ao verificar uma área, eles fizeram levantamento da região da cidade de Porto Velho. Aí viram uma área aonde teria aí um espaço de 3.000, 4.000, 5.000 metros quadrados. Que dá para fazer um baita de um shopping. Com quantas salas? O tamanho das salas, das lojas, etc., quantos andares. Tudo isso é pensado na engenharia. Aí eles vão lançar a proposta, chegam até o Estado, vão conversar com pessoas interessadas, e aí tem os políticos, tem um governo. Olha, nós temos um shopping, queremos fazer investimento na cidade de vocês. Isso vai agregar
investimento também. Vai empregar milhares de pessoas, vai vender, o comércio vai se movimentar, é tudo uma rede. E aí, claro, o proprietário chega com os governantes, o prefeito, o governador, e lança a proposta. Nós temos um shopping, nós já operamos em tais e tais cidades, e queremos agora trazer o shopping para cá, para Porto Velho. Tá? E aí, queremos saber quais são os benefícios que vocês vão nos aplicar. E aí é quando se joga as cartas mesas. Olha, nós vamos pagar isso de impostos. Somando, dá tantos milhões por mês, por ano. Mas em contrapartida, queremos ficar livres de algumas situações. E aí o governo vai dar a sua contrapartida. Então vamos dizer, vocês vão ficar isentos de impostos por 30 anos. Mas em compensação, vamos gerar empregos. A economia vai movimentar, e etc, e etc, assim. Aí, de comum acordo, eles vão investir em negócio. Tanto é que no início, quando você entrava no shopping, no estacionamento, você não pagava estacionamento. Por quê? Porque você ia comprar. Quando você saía, apresentava o ticket de compra, uma compra acima de R$100. Você comprava. Logo no início, nem compra. Você entrava, não tinha nem estacionamento para você, tanto carro. Aí depois estabeleceram uma certa quantia, tudo paga o estacionamento. E aí depois tiraram o valor. Não, o estacionamento é X e acabou-se. Uma outra situação, as usinas de madeira, os royalties. Os caras vão passar, aí a Assembleia achou para menor, isentar a empresa por tantos anos. Olha só o tanto de milhões de reais que foram para o ralo. Então, assim, essas empresas, quando elas chegam num país, numa cidade, elas negociam um tempo que irão ficar isento. Vão ter o direito de explorar, que é a concessão, mas em contrapartida elas vão também gerar empregos e impostos. Tá bom? Foi o que aconteceu com essas empresas em Manaus e em Belém. Criaram estrutura de portos para atracar as embarcações para as cargas da borracha. Fechou? Sai comigo no quadro? Vamos lá. Na sequência, os estibadores entraram em greve no ano de 1889, com o objetivo de reivindicar uma melhor correspondência entre o seu trabalho e o custo de vida com os salários que recebiam. Estava desproporcional. O trabalho do estibador era fundamental no contexto do ciclo econômico da borracha. O estibador, senhores, é o trabalhador que corta, não seria o seringueiro, mas o carregador, o que presta serviço. E no desenvolvimento em geral da região da Amazônica, haja vista que empregava sua força de trabalho no transporte de carga. Eu falo isso porque o meu pai, ele foi estibador. Estibador é carregador do porto. Você chega aqui no Cainágua e tem vários homens ali que eles estão esperando uma carga para poder colocar dentro da embarcação. E isso acontece também lá atrás. Quem é que vai carregar essas pelas de borracha? O estivador, que é o trabalhador, o braçal, certo? As casas aviadoras, elas eram financiadas pelo capital inglês e norte-americano. O financiamento era pago com a própria borracha. As casas exportadoras, elas monopolizavam o comércio da exportação do produto comprado pelas casas aviadoras, impondo inclusive os seus preços. Você mexe com um produto, você tem lá o seu preço, mas tem uma empresa que compra tudo isso daí. Só que a empresa ela vai jogar o preço dela. Se você quiser vender para outras pessoas, tudo bem. É igual, vamos colocar aqui o ouro. O ouro.
O grama do ouro, eu vou chutar, tá? O grama do ouro hoje está R$300. Eu acho que está mais. Está mais. Mas vamos fixar o grama em R$300. Mas esse grama, o que paga é a Ibovespa. A Ibovespa de São Paulo, a Bolsa de Valores de São Paulo. Tá? Lá em São Paulo paga R$300. Mas aqui na Amazônia que tem ouro e temos garimpos, garimpo legalizado, o cara que extrai o ouro, ele vai vender. Será que aqui no garimpo irá pagar o mesmo valor? Claro que não. Ei, R$300 é lá na bolsa. Aqui o preço vai ser muito menor. Muito menor. De repente o cara vai pagar os 280, 270, 290, varia muito. Por quê? O cara tem que tirar a nota desse produto, se for vender para a bolsa, tem que estar tudo legalizado. Então, o mercado, ele estipula o seu valor. Nesse caso aqui, as casas aviadoras vão manter o seu valor. Vejam, a embarcação vai até os rios pegar o produto. Ah, não, eu vou levar para vender na cidade. Tu vai ter gasto. Se você pegar o teu gasto com o teu tempo e o produto que você vai vender, vai sair elas por elas. Ou seja, tu vai ganhar um pouco a mais. Ou vai perder um pouco a menos. Tem isso. Em 1912, houve uma queda do preço da borracha, o que fez com que todo esse surto de exploração fosse estancado. Quer ver? Vem para mim. Eu tenho uma safra de melancias. No meu pomar, na minha área, está cheio de melancia. Eu vou colher essa melancia. Para eu colher, eu moro lá em Cabixi. Eu quero trazer para Porto Velho. Se eu pegar 300 melancias em cima do caminhão, trago a Porto Velho, eu tenho um gasto de combustível. Eu tenho um gasto da diária do motorista. Eu vou trazer a Porto Velho, aqui eu vou entregar para o irmão Gonçalves, por exemplo, a tanto, algum valor. Por peça, por quilo. Mas se de repente chega uma pessoa que vai lá na minha fazenda, na minha chácara, e compra a melancia dentro da minha porteira, eu tenho que saber o que eu ganho, o que eu perco. Ah, eu vendendo lá, eu vendo a R$15 o quilo. Vendendo aqui, eu estou vendendo a R$12. Mas tu tem teu gasto. Ah, não sei o quê. E isso sem contar os imprevistos. Furou um pneu, estourou um pneu. Aí começa a ter alguns prejuízos. Quando você começa a somar, o teu lucro é muito pouco. Então tem isso. É mercado. Vamos lá. Agora é o seguinte. Vocês vão assistir um vídeo onde fala um pouco sobre a estação do látex na Amazônia. Aperte o play aí. Saindo de Porto Velho, o trem passava por essa ponte metálica construída em 1910, que anunciava a chegada ao vilarejo de Jaci-Paraná, aonde nós iremos ver a estação de Jaci-Paraná, hoje distrito de Porto Velho. No trajeto da estrada de ferro Madeira-Mamoré, encontramos várias estações. Aqui nós estamos diante da estação de Jaci-Paraná, aonde se parava para almoçar. Os que tinham maior poder aquisitivo atravessavam a rua e almoçavam numa pensão. Essa pensão que também servia de armazém para negociação das pelas de borracha. Após uma parada estratégica na estação de Jaci-Paraná, o trem seguia caminho e parava aqui nessa caixa d'água, onde ele abastecia suas caldeiras para seguir viagem até Guajará-Mirim. Jaci-Paraná surge como um grande seringal. Seringal de importância para os nordestinos que estavam recém-chegados à nossa região para extrair a borracha. Nós estamos no primeiro ciclo da borracha, que vai de 1880 até 1919. No trajeto desse seringal, houveram muitos ataques dos índios caripunas e araras aos trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré e, posteriormente, aos seringueiros que vieram para cá explorar a borracha no que nós vamos conhecer como segundo ciclo da borracha.
Com o processo de vulcanização da borracha, criado por Charles Goodyear em 1839, e o advento do automóvel e da bicicleta, fez com que a demanda do produto pelos centros industriais europeus e americanos crescesse. Algumas pré-condições naturais tornaram o Amazonas um fornecedor privilegiado da goma elástica. Item 1. Abundância natural das árvores. Item 2. Qualidade e produtividade e uma secular tradição extrativista. Lembrando que os maiores mercadores consumidores do látex eram os Estados Unidos e a Inglaterra, países que investiam na Amazônia. E no ano de 1942, os Estados Unidos, na pessoa de Franklin Delano Roosevelt, e o Brasil, na pessoa de Getúlio Dornelles Vargas, fazem um acordo de Washington, pelo qual o Brasil comprometia-se a reativar seus seringais através de uma operação conjunta com os Estados Unidos para a obtenção mais rápida da borracha. Você sabe como que se extrai o látex da seringueira? O seringueiro, ele saía então para o seringal. Para não levar peso para casa, o seringueiro já deixava em uma vara depositado várias canecas. Quando ele chegava no seringal, ele já sabia onde estavam guardadas as canecas. Com isso, ele começava a fazer, primeiro, a limpeza da árvore. Então, ele limpava a árvore bonitinho, né? Para depois começar a receber os cortes. E aí tem uma variação de corte. Por exemplo, quando você faz um corte dessa natureza, olha só, o látex ele vai borrar, ele vai passar por esse canal que eu estou fazendo. Quando eu faço esse corte, vejam, esse aqui é o famoso corte em V. Olha aí. E aqui eu coloco a caneca, certo? Quando eu faço essa dimensão, puxo para cá e faço mais um outro V aqui embaixo, é chamado de corte tarisca. Tarisca ou engrossa a casca da seringueira. Também tem um corte muito comum. Se eu pego e faço isso daqui, olha só, tudo isso para poder depositar nessa outra vala. Ó, aqui, ó. Se eu faço dessa maneira, eu acho que vocês já estão sabendo que corte virá nesse desenho. Olha aí. Que corte é esse? Esse vai ser o famoso escama de peixe. Por quê? Ele abraça dos dois lados. Eles estão vindo da parte extrema para a parte central. E todo o líquido vai escorrer por esse canal aqui. E aí é colocada a caneca aqui embaixo. Mas por que essa luz na cabeça? Essa luz nós chamamos de poronga. E essa poronga, ela servia para iluminar a estrada, como é chamado, ou o caminho no seringal. Você tinha que saber cortar a seringueira. Sabe por quê? Porque se você tem um braço forte e você esfrega com bastante força, se você bater no caule, você pode matar a seringueira. E matando uma árvore dessa, era prejuízo para o barão da borracha, o dono do seringal. Muito boa a explicação aí sobre como extrair o látex da seringueira. E eu tenho vários tipos de cortes também, o corte tarisca, o corte em V, o corte esquema de peixe, o quebra-barranco e assim vai. Para eu fazer essa filmagem, tanto eu e o professor Beto, eu tive que pegar algumas aulas com alguns seringueiros e saber como é que se fazia. E um detalhe, ele saiu para cortar a seringa meia-noite. Mas por quê, professor? Vai ficar doido? Pois é. Durante o dia,
Se eles cortam a seringa, colocam lá a caneca, ela coalha muito rápido. À noite não, o tempo está fresquinho. Você começa, então, vai para as estradas, como eles falam, começa a fazer o corte, em cada canto já tem a caneca que eles colocam emborcado, numa varinha. Chega lá, faz o corte, deixa a caneca. Vai para outra, faz o corte, põe a caneca. Vai para outra, e assim vai indo. Quando ele termina o trabalho dele, lá para as 3 horas da madrugada, ele vai fazer a primeira refeição. Descansa um pouco, aí ele volta recolhendo as canecas que já estão cheias. Coloca num balde maior, aí leva para o Taipiri, que esse daqui, ó, joga aqui no quadro aqui, põe no Taipiri, isso, aqui é o Taipiri. Ó, aí no Taipiri, eles fazem aqui a caieira, né? Coloca lá o enxofre e aí começa a fazer a pela. Essa aqui é uma pela de borracha. Geralmente ela tem 15 quilos, tá? 15 quilos. E vem nela também as iniciais do proprietário. Por quê? Porque quando não tinha as iniciais, o cara vendia, no dia seguinte ele ia lá e roubava. Olha só, e vendia para outros. Já existia trambique nos ilegais. Veja aí, ela paulatinamente escorregando aí o látex. Então, desce bacana, até que não tem mais, e aqui fica cheio essa tigelinha. Depois é só tirar, tá bom? Isso aí é o famoso ouro branco da Amazônia. O ciclo da borracha foi um dos ciclos econômicos da história brasileira, assim como o ciclo do café. Eu tive aqui o ciclo do pau-brasil, eu tive o ciclo da cana-de-açúcar, né? Eu tive o ciclo do café, eu tive o ciclo do ouro e eu tive o ciclo da borracha. Então, o Brasil teve aí vários ciclos econômicos. Rondônia também, tá? Rondônia teve a borracha, teve a cassiterita, teve o ouro, teve a agricultura. Fechou? Sendo que ele se deu na base da exportação da borracha produzida no Brasil. Esse produto era produzido por meio da extração do látex, obtido da seringueira, uma árvore encontrada em grande abundância na região amazônica. E aí, na aula sobre a descoberta do látex, vocês vão perceber que foi Maria de la Condamine, o cara que vai levar a semente, o francês, que leva a semente para a Europa. E aí vamos fazer mais testes, pensar que não, a Ásia se torna a maior produtora do Brasil, do mundo, em um certo período. Esse ciclo foi o responsável por atrair milhares de trabalhadores para a região amazônica, a fim de trabalhar na extração do látex. E contribuiu para fazer da borracha o segundo item mais exportado do Brasil entre as décadas de 1980 a 1910. Ou seja, final do século XIX e início do século XX. Logo aqui, em 1912, acontece 14 a 12, vai ser a Primeira Guerra Mundial, né? De 14 a 18. Isso. Vamos lá. O desenvolvimento dessa atividade econômica também promoveu grande desenvolvimento em grandes cidades do norte, principalmente Manaus, Belém e Porto Velho, como foi dito. A produção da borracha e o seu consumo passou a ser em larga escala, são resultado das mudanças causadas pelo desenvolvimento tecnológico e industrial, que aconteceu no final do século XIX. A borracha, ela vai se tornar um item fundamental, certo? Na produção de inúmeras mercadorias. Sem contar além de ser um componente essencial dos carros e bicicleta. Na época, quando surgiram os carros e bicicleta, né?
Grande novidade do final do século XIX. Algumas pré-condições naturais tornaram o Amazonas um fornecedor privilegiado dessa goma elástica. A abundância natural das árvores, que você encontrava muito aqui, qualidade, produtividade e uma secular tradição extrativista. Já tinha conhecimento com isso. E aí eu pego aqui, ó, a migração nordestina. A borracha ocupa a Amazônia. Pela legenda, dá para você entender. Os nordestinos, 60 mil, depois 200 mil e depois 260 mil, acabaram vindo para cá em diferentes épocas. Em 1872 a 1890, 1891 a 1990, 1901 a 1910. Esse é o período que os nordestinos vieram para cá. Para toda a Amazônia. A área de Caatinga, vocês estão vendo aqui no mapa, aqui no questão do Acre, do Amazonas, Rondônia, enfim. Está aí. Cerca de 40 anos antes da gripe espanhola, uma catástrofe matou 50 milhões de pessoas no mundo. Desta vez, a principal causa foi a fome. Uma sucessão de eventos climáticos combinados gerou uma seca sem precedentes em praticamente toda a região equatorial do globo terrestre. No Brasil, uma foto da chuva foi o primeiro capítulo de um flagelo que incluiu uma epidemia de varíola, o que vai matar menos de 500 mil pessoas, entre os anos de 1887 a 1889. 2 anos. A então província do Ceará, ela foi de longe a mais afetada. A seca em 78 matou mais de 119 mil pessoas. Ou seja, estava em um estágio bem difícil. O único jeito era vir para a Amazônia. Com a crise do sistema escravista do Brasil, os refugiados da seca foram considerados candidatos a substituir a força de trabalho escravizado. Aonde? Na Amazônia. E aí nós temos aqui o retirante. O cara lá, ó, ele vai trazer a família. Claro que não foi assim que eles vieram, não. Eles vieram em pau de arara. Houve até uma disputa pelos retirantes, que se transformavam em migrantes para outras regiões. Afirma o secreto, né? As elites da região amazônica, por exemplo, os queriam para o serviço dos seringais. Já São Paulo, para o trabalho nos cafezais. Mas as oligarquias locais não queriam perder os eleitores. Além, claro, da mão de obra. A imigração nordestina garantia a extração da borracha por um custo muito baixo. Havia também a existência do sistema de financiamento da extração e também a comercialização. Através de onde? Do aviamento. Que era uma espécie de favorecimento do processo de dependência dos seringueiros à relação ao seringalista. Então, quando você financiava o seringueiro, ele ficava devendo e nunca mais saía daquela prisão. O aviador era responsável pela contratação da mão de obra para os seringais. Essa figura foi importante para a organização administrativa da região amazônica, que alguns autores chegam a denominar como a Belle Époque amazônica. Existe a Bela Época na Europa e a Belle Époque amazônica. Como consequência para Rondônia, aí nós temos aí o professor Beto interpretando o Marechal Rondon em vários segmentos, aqui na Santo Antônio, e aqui lá na casa Rondon, que fica em Vilhena, e aqui em Igi, Paraná. Primeiro, o ciclo da borracha teve uma ação direta no desenvolvimento de Rondônia. Aí nós podemos destacar o Tratado de Ayacucho, a questão do Acre, que veio o Tratado de Petrópolis, em 1903, a construção da estrada de ferro de Mamoré,
A linha telegráfica do Rondon aqui, o professor Beto representando, né? E a navegação comercial pelos rios Madeira. Com a borracha sendo produzida na Bolívia e no Vale dos Madeira, Mamoré, Bene e Guaporé, buscava-se uma solução para escoar o produto pelos trechos encaixeirados. Então, as primeiras tentativas de construir uma ferrovia que superasse os trechos encaixeirados do Madeira ao Mamoré, o que vai ocorrer no século XIX. Depois de sucessivo fracasso, o empreendimento fracassou. Então, após a assinatura do Tratado de Petrópolis, foi reiniciada a obra em 1907, cuja penosa construção foi concluída em 1912. Milhares de mortos ocorreram, ficando a história conhecida como a Ferrovia do Diabo. No total aí foram no total foram 6.000 mortos na tentativa da construção. Esse processo de formação, ocupação e fundação de Porto Velho é identificado principalmente pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e também pela construção da linha telegráfica, que facilitaram a comunicação do extremo norte do Brasil com a cidade do Rio de Janeiro. Quando você busca verificar, aí nós temos Porto Velho, a cidade que vai surgir mediante o complexo da Madeira-Mamoré. Aí começa em 1907 e conclui em 1912. Mas lembrando que foi em 1872 que chega aqui a primeira empresa, a Public Works. Aí a Red Bros, a Dorsey Kendry e a Pitt Collins. Mas somente no ano de 1907 a 12 é que vai ser concluída. E aí Porto Velho se tornou essa imensidão de cidade aí, ó. Com vários prédios, um porto aqui do lado, aumentou muito, certinho? Bom, como material complementar, deixo para vocês o link que está disponível para vocês lerem sobre 500 mil mortos, a tragédia esquecida que dizimou brasileiros durante 3 anos no século XIX. Então, quando vocês lerem esse informativo, vocês vão entender do que se trata dos seringueiros, dos nordestinos, que para cá vieram estudar os seringueiros na tentativa de uma vida melhor. Fechou? Bom, mas agora eu vou dar um pequeno intervalo. Daqui a pouco eu volto para fazer a revisão de 5 minutos. É muito rápido, não sai daí. Já estou de volta.